Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Hora da Coisa. E se a coisa parece confusa, meu filho, vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Time, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Em todas elas, vai lá, um monte de gente faz isso. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite. Boa noite, Vólio Benier. Boa noite. Música, vai ter música, só que aí a gente vai surpreendendo também, porque é o seguinte, quem faz todo dia a mesma coisa, eu vou me cansando, aí eu vou mudando e é assim que as coisas são. Vai ter música daqui a pouco, até porque nós estamos na semana aí, né, do semana, mês, e deve ser para a vida toda, do orgulho LGBTQI a mais. Ontem foi o Dia Internacional, mas a gente faz a homenagem a semana toda. Daqui a pouquinho tem uma Lady Gaga aí para vocês. Isso aí. Pensa que tio só ouve Tião Carreiro Pardim? Tio também tio é moderno. Teremos Lady Gaga, teremos Lineker, enfim, uma música maravilhosa, uma das maiores vozes, insisto, da música brasileira. Nós vimos aí que o governo, o governo suspendeu, por enquanto, né, as tratativas para a compra da Covaxin. Eu quero crer que seja apenas um estágio para simplesmente botar um fim a essa patuscada, né? E não que não deva ser investigado. Mesmo não comprando, precisa investigar. Até porque a coisa está crescendo. Bob Furruia, Sim. Você lembra de lá atrás nós definimos o que nós chamamos de ICI. Sim. Da vida pública brasileira, que é o Índice de Coincidências Incríveis. Coisas que só acontecem com alguns políticos. Sim. Assim, na nossa vida, às vezes tem coincidências, aquelas coisas assim que acontecem uma vez, não vai acontecer nunca mais. Mas é raro, né? É mais raro. Você está, sei lá, 5 metros do lixo, você joga uma bolinha, a bolinha vai e cai, né? Nunca mais vai acontecer. Mas também você nunca mais vai ganhar na Mega Sena. Gastou. A ocorrência rara, Vólio Beni, já foi. Já aconteceu. Acabou. Uns ganham na Mega Sena, outros acertam a bolinha no cesto de lixo. A vida é assim, meu filho. Eu acertei a cesta no lixo mesmo. Vocês têm de saber o seguinte: justiça. A justiça não está na natureza. A justiça é uma construção humana. A justiça, seja justiça nesse sentido que a gente conhece habitualmente, seja justiça social, seja qualquer outra coisa, isso é uma construção humana, bela, linda, maravilhosa, necessária, civilizatória. A justiça não está nas coisas, né? A justiça não está na árvore dos acontecimentos, né? Até porque a natureza por si, ela tem suas crueldades, né? Eu adoro ver documentário de bicho e tal. E tem maior simpatia pro leão, até pelo meu signo, mas cada vez que eu vejo o leão pegar um coitadinho inocente, eu me solidarizo com o inocente. Mas o leão está fazendo o seu papel, né? Agora, a justiça é uma construção humana e tem de ser prezada. E é por isso que a gente se distingue, né, como seres nesta terra, né? E eu não vou desistir disso nunca, jamais. Né? É por isso que daqui a pouco entra um curso aí chamado O Direito é Seu, né? Que eu ajudei a coordenar. Vamos falar de justiça, então, um pouquinho? E depois nós vamos chegar com a Covaxin, né? Nós vamos falar já. Mas antes eu quero falar. Ontem 3 senadores entraram com uma notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro. A relatora é a ministra Rosa Weber. São o Randolfo Rodrigues, né? O Fábio Cantarato, os Fabiano. dois são da... Oi? Fabiano Cantarato. Os dois são da rede, um da Rede Espírito Santo, Cantarato, o outro da Amapá, que é o Randolph, e o Jorge Cajuru, que é do Podemos de Goiás. O Cajuru agora, depois dele ter conversas gravadas com o Bolsonaro para divulgar, parece que agora ele não está mais gostando, enfim, faz parte ali um pouco de um certo jeito de fazer política. Não interessa. O fato é que eles entraram com uma notícia crime
contra o presidente Jair Bolsonaro, né? Acusando o presidente de se omitir, né, nesse processo todo da Covaxin, o que a minha mulher corrige, é contarato. Eu falei errado? Eu falei cantarato? Não, é contarato. 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 E ela disse, e ainda escreveu. Só faltou ela dizer assim, orelhudo. Então, pronto, aí, está corrigido, né? Então, acusando o presidente de prevaricação, isto é, uma autoridade que tem a obrigação de tomar uma determinada decisão para evitar um mal feito, não o faz, comete crime, né? E no caso, também, crime de improbidade. Não existe acusação de improbidade para presidente da República. A acusação de improbidade para presidente da República está no âmbito da Lei 1079, que é a lei que define crime de responsabilidade. E os senadores apontam isso também. E falam ali da porção de irregularidades supostas ainda, porque devem ser apuradas, e o crime do presidente está exatamente em não mandar apurar, diante da evidência, estaria, né? E eu acho que está. E isso foi para a ministra Rosa Weber. Vamos lá. Vai acontecer o quê, Reinaldo? Muito provavelmente nada. Ah, mas então, meu Deus, por que eles fazem isso? Não, primeiro eles fazem isso, é necessário que faça, existe a questão política. A gente tem que entender que a luta política nem sempre é uma luta que busca a eficiência. Eu faço isso para conseguir aquilo, se eu não conseguir, deu tudo errado. Não, se eu não conseguir, nesse percurso, muita gente tomou consciência do que aconteceu. Então, por exemplo, a Rosa Weber vai certamente encaminhar pedido de informação para o presidente, para a Polícia Federal, né? Porque se faz ali a cobrança. O presidente tomou providência, a Polícia Federal, em algum momento lhe pediram para abrir inquérito, abrir investigação, enfim. Agora, a bola está com o Procurador-Geral da República, com o senhor Augusto Aras. E também por isso essa notícia crime é importante. Porque essa história, a depender do andamento, passa 2 vezes pelo Augusto Aras. Mas também passa pela Câmara. Então vamos lá. Vamos pegar os 2 polos da coisa. Uma notícia crime pode resultar na deposição do presidente? Pode. Mas é um caminho longo e cheio de filtros. Por quê? O que vai acontecer agora? A Rosa Weber já encaminhou a questão para o Augusto Aras. Em 15 dias, a Procuradoria-Geral da República deve se manifestar. E vai dizer a Rosa Weber, eu sou favorável à abertura de inquérito para investigar o presidente. Ou eu sou contrário à abertura de inquérito para investigar o presidente. Ok? Claro, tá aqui? Se ele disser, eu sou contrário, morre aí. Não tem mais nada a fazer. A ministra não vai pedir para abrir uma investigação contra o presidente se o Ministério Público é contra. Porque o titular de ações penais no Brasil é o Ministério Público. Se o Ministério Público falar não, é não. Acabou. O Aras pode dizer sim, como ele disse, por exemplo, na acusação feita pelo Sérgio Moro? Ali foi iniciativa, aliás, da própria Procuradoria? Pode. E aí, certamente, a ministra, então, autoriza a Polícia Federal a abrir uma investigação, a abrir um inquérito. Certo? Esse inquérito será aberto, será encerrado e a conclusão será enviada à Procuradoria-Geral da República. Então, notem, se a Procuradoria disser sim uma primeira vez, volta para ela. Tem um segundo filtro que passa pela Procuradoria. E aí a Procuradoria vai dizer
se acha que deve ser aberto o processo contra o presidente ou não. O Bob é um cínico, né? Eu conheço o Bob faz tempo. Vamos lá, cínico, vamos ver. Cínico, japa cínico, sabe? Dissimulado. Descrente em certas coisas, na bondade humana, às vezes. Né? Aí o Bob já pensou, você acha que o Augusto Aras vai falar que é para abrir processo contra o presidente da República? Eu pensei, não. Pensou, né, Bob? Eu te pensei, conheço. agora eu admito, O Vale eu pensei, Bene não, o Vale Bene é uma pessoa boa. O Vale Bene sou. falou assim, não, se ele achar que sim, ele vai. Se ele considerar que há elementos, ele vai Procurador-Geral agir da República. com frieza, com, né, afinal de contas. Acredita Agora, nas o Bob instituições, né? O Bob que não presta, o Bob já pensa, esse idiota. Então vamos voltar agora. O Procurador-Geral da República vai dizer para a Rosa, vamos abrir processo ou não vamos abrir processo? Certo? Se o procurador disser que é para abrir processo, imediatamente o Supremo manda esse troço para a Câmara. Então, atenção, abrir inquérito de investigação, tudo bem, basta o procurador dizer que pode abrir, abre-se o inquérito, etc. O inquérito enviado à Procuradoria, é claro que se o inquérito fala não aconteceu nada, o procurador não vai mandar abrir, ele até pode, mas em tese, né, se a Polícia Federal disser que não encontrou nada, o procurador vai mandar abrir processo, mas digamos que a PF diga, encontrei. O procurador, então, de posse daquilo, vai decidir se pede abertura de processo ou não. Se decidir que sim, manda para Rosa Weber e diz, olha, sim, tem de abrir o processo. O Supremo manda isso para a Câmara. O Supremo não abre processo automaticamente contra o presidente, nem por crime comum, tá? Nós estamos falando de crime comum. A gente não está falando de crime de responsabilidade, a gente não está falando de impeachment. Mas também o crime comum passa pela Câmara. Ele só não tem o crivo do presidente da Câmara, que é o primeiro que deslancha o impeachment. Mas passa pela Câmara. Aí a Câmara dirá se autoriza o Supremo, presta atenção, se autoriza o Supremo a votar ou não a abertura do processo, ok? Se a Câmara, por 342 votos, 2/3, no mínimo, disser eu autorizo o Supremo a decidir se abre ou não processo contra o presidente. Se a Câmara disser não, morreu de novo. Agora, aqui até o Vale Bene, que é uma pessoa boa, falou, ih, Reinaldo, mas com essa Câmara toda comprada pelo orçamento paralelo, pois é, Vale Bene, fica difícil, né? Fica difícil. É que nem um impeachment, né? 342 votos ali para mandar investigar o presidente. Quer dizer, autorizar que o Supremo vote. De qualquer modo, se a Câmara autorizar, vai para o Supremo e aí há uma votação entre os ministros e é preciso que a maioria dos ministros decida abrir o processo. Se decidir abrir o processo, segundo o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 86 da Constituição, o presidente tem de ser afastado. Por até 180 dias. Nestes 180 dias, ele tem de ser julgado. Se for condenado, perde o mandato. Se for absolvido, reassume o mandato. Se não for julgado nesse tempo, ele reassume o mandato, mas pode ser julgado a qualquer hora. Mas tem esse prazo máximo. É claro que nesse caso se julgaria mais rapidamente. Então notem que a trajetória é muito difícil depor um presidente da República. Não é assim tão fácil e, por incrível que pareça, o Brasil já fez 2 vezes, depois da redemocratização. Então tem esse crivo do Ministério Público, no caso do crime comum aqui, tem esse crivo do Ministério Público 2 vezes a rigor, e tem o crivo de sempre da Câmara. Neste caso não passa, no crime comum não passa pelo Senado. Crime comum vai ser Câmara, Supremo.
Ah, Reinaldo, agora eu acho então que vai ser muito difícil. Claro que é difícil. Agora, a iniciativa dos senadores é importante porque nós vamos ver como se comporta a Procuradoria-Geral da República. Nós vamos ver como se comporta a Câmara. Nós vamos ver como cada ente da República cumpre a sua função ou não cumpre. E isso contribui para formar a consciência política, para adensar o debate político. É importante que as coisas sejam feitas. Eu lembro que muitos eram incrédulos sobre a possibilidade de uma CPI. E, no entanto, a CPI está aí. Claro que tem gente achando que a CPI está fazendo um mal imenso ao Brasil. Obviamente não é o meu caso. Obviamente, data vênia não é o caso de nenhuma pessoa decente. Então, essa iniciativa dos senadores, ainda que não venha resultar em nada, ainda que morra no primeiro crivo da Procuradoria-Geral da República, o fato é que a Procuradoria-Geral da República estará escrevendo a sua história também. Todos estamos. E não pensem, olha, eu tenho convicção disso. Essa história, não sei o que vai acontecer, não sei se o Bolsonaro vai ser reeleito, eu não tenho bola de cristal, eu não fico pensando nessas coisas quando eu faço análise. Eu posso até, se vocês falarem assim, você acha que vai ser, não vai ser, eu penso essa questão em particular. Mas eu não penso nisso para fazer análise. Porque senão eu fico condicionando o que eu acho a, eventualmente, coisas que eu queira. E é óbvio que eu não quero que o Bolsonaro seja reeleito. Eu tenho um péssimo juízo sobre esse governo e não acho que ele devesse continuar. Eu acho que as urnas devem bani-lo daí. Eu acho que, na verdade, as leis deveriam primeiro bani-lo. Mas isso depende de ter uma maioria no Congresso. Mas não é nisso que eu estou pensando. O que eu estou dizendo é o seguinte: um país não vai adiante e não irá se fizer de conta que, vamos ver quantos mortos, caminhamos para 600 mil, não existiram, não existem. Essa consciência está se plasmando. E cada um que teve um papel importante para criar esse desastre terá a sua história contada. E os senadores, ao fazerem esse pedido, ajudam a contar essa história.